Muito bem. Sobre os triângulos são polígonos que possuem três ângulos internos, três lados. É curioso que o triângulo é o único polígono que o seu nome vem da quantidade de ângulos, né? Porque os quadriláteros, né? Nós conhecemos o quadrado, o retângulo, o losango, mas são quadriláteros que vêm quadriláteros, láteros, lados, quatro. E a partir do polígono de 5 lados, eles são nomeados de acordo com a quantidade de pedaços, a quantidade de gonos, né? Pentágonos tem 5 pedaços, 5 lados. Então, os triângulos são os únicos que são nomeados a partir da quantidade de ângulos, né? Talvez seria até mais fácil triângulos, quadriângulos, pentângulos, hexágonos, né? Talvez fosse mais fácil. Acho que não. Bem, quais são os elementos de um triângulo? Assim como os outros polígonos, os triângulos têm os vértices, os triângulos têm os lados, os triângulos têm os ângulos internos e os ângulos externos, né? Aí na nossa figura, temos aí o triângulo ABC, né? A, B e C são os vértices. Nós temos o lado AB em alaranjado. Nós temos o lado BC em rosa. E nós temos o lado CA em verde, né? Então, a gente pode falar lado AB, lado BA, não tem problema. Lado BC ou lado CB, né? Isso aí não importa. São os lados, são os segmentos que formam o triângulo, né? Os ângulos internos aí, o professor marcou de rosa, o ângulo A, de verde, o ângulo B, de alaranjado, o ângulo C. Esses são os ângulos internos. Os ângulos externos, o professor fez aí o ângulo 1, prolongou o lado BC a partir de C, né? E criou esse ângulo 1 aí, que é suplementar com o ângulo interno C. Então, a soma dos dois dá 180. O professor prolongou a partir do ponto A, do vértice A, o lado AC, e temos aí o ângulo externo número 2. O professor prolongou o lado AB, a partir do vértice B, e temos agora esse ângulo 3 aí, né? Lembrando que 1 com C, 2 com A e B com 3, né? Eles 2 a 2 são suplementares, né? Muito bem. Relação entre o lado e o ângulo nos triângulos. Vejam aí no desenho que o professor já fez o ângulo A em rosa e o lado BC também em rosa, né? Por quê? Qual que é a relação entre o lado BC e o ângulo A? O ângulo A é oposto ao lado BC, né? A gente também pode falar que o lado BC é o lado oposto ao ângulo A. E assim, nós temos também para o lado AB, que o professor colocou de alaranjado. Qual que é o ângulo que é oposto ao lado AB? É o ângulo C. Qual é
o ângulo que é oposto ao lado AC, que é o lado verde, é o ângulo verde, que é o ângulo B, né? Então, essa é a relação entre o lado e o ângulo. E o seguinte, quanto maior o lado, maior será o ângulo oposto a ele. Nesse triângulo ABC que o professor desenhou, qual é o maior lado? É o lado rosa, o lado BC. Então, qual é o maior ângulo interno deste triângulo? É o lado A. Por quê? Porque ele é o lado oposto ao... ele é o ângulo oposto ao lado BC, que é o maior lado do triângulo. Depois do lado BC, qual que é o segundo maior? O lado AC, verde. Então, o ângulo B é o segundo maior ângulo, né? Consequentemente, o lado AB é o menor dos três aí, e o ângulo C, por estar oposto ao lado AB, é o menor dos três ângulos que nós temos aí nesse triângulo. Então, o lado A é o maior, o ângulo A é o maior, o ângulo B é vamos dizer assim, o do meio, e o ângulo C é o que tem a menor medida nesse triângulo aí. Bem, quanto à classificação dos triângulos. Os triângulos são classificados em relação aos lados, em relação aos ângulos internos. Bem, em relação aos lados, ele será chamado de equilátero se tiver todos os seus três lados iguais. Consequentemente, se ele tem três lados iguais, ele vai ter três ângulos internos iguais. E como nós sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, se o triângulo equilátero tem três ângulos internos iguais, para saber o valor destes ângulos, eu vou pegar 180 e dividir por 3. Então, cada ângulo interno do triângulo equilátero vai valer 60 graus. Bem, o triângulo que tem dois lados iguais, ele é chamado de triângulo isósceles. E, consequentemente, ele vai ter dois ângulos iguais. Porque se tem dois lados iguais, esses lados vão ser opostos a ângulos iguais. A terceira classificação, quanto aos lados, de um triângulo, é o triângulo escaleno, que tem todos os seus três lados diferentes. Então, classificação dos triângulos em relação aos lados: equilátero, isósceles e escaleno. E aí nós temos que ter também em mente a classificação em relação aos ângulos internos. Bem, se ele tiver um ângulo reto, e lógico, ele só vai poder ter um ângulo reto, este triângulo será retângulo. Se o triângulo tiver três ângulos internos, todos menores do que o ângulo reto, todos menores que o ângulo de 90 graus, se ele tiver três ângulos agudos, este triângulo será classificado como acutângulo. E se o triângulo tiver um ângulo maior do que 90 graus, e ele também só
poderá ter um ângulo maior que 90 graus, ou seja, um ângulo obtuso. Consequentemente, ele vai ter um ângulo obtuso e dois ângulos agudos, certo? Se ele tem um ângulo obtuso, ele é chamado de triângulo obtusângulo. Então, a classificação em relação aos ângulos: retângulo, se tem um ângulo reto. Acutângulo, se tem 3 agudos. E obtusângulo, se tem um ângulo obtuso. Agora, professor, o senhor escreveu aí na frente de equilátero, acutângulo, o senhor escreveu aí na frente de isósceles, acutângulo, retângulo, obtusângulo, e na frente de escaleno também. Vejam bem, se eu fizer o desenho de um triângulo para vocês e a gente classificá-lo como equilátero, um triângulo equilátero, se tem todos os seus lados iguais, tem todos os seus ângulos internos iguais. E nós já falamos que é 60 graus cada. 60 graus cada são ângulos agudos. O triângulo equilátero tem 3 ângulos menores do que o ângulo de 90 graus. Tem 3 ângulos agudos. Então, todo triângulo equilátero será acutângulo. Todo triângulo equilátero será acutângulo. Não existe triângulo equilátero retângulo. Por quê? Para ser retângulo tem que ter um ângulo de 90. Mas o triângulo equilátero só tem ângulos de 60. Um triângulo equilátero vai poder ser obtusângulo? De forma alguma. Ele só tem ângulos de 60 graus. E nenhum deles pode ser maior do que 90 para classificar como obtusângulo. Diferentemente, vejam só, o triângulo isósceles. Bem, se ele tiver ângulos internos 50, 80 e 50, vocês concordam que todos estes ângulos são menores do que 90? São ângulos agudos. Como ele tem 2 ângulos de 50 graus, ele é isósceles. Como ele tem os 3 ângulos menores do que 90, ele é isósceles e acutângulo. Pergunto a vocês, só existe esse triângulo isósceles e acutângulo? 50, 80 e 50? E se a gente colocar o ângulo de 70, 55 e 55? Também funciona, não funciona? Agora, será que existe triângulo isósceles e retângulo? Bem, para ser retângulo ele tem que ter um ângulo de 90 graus. Para ser isósceles ele tem que ter 2 lados iguais e, consequentemente, 2 ângulos iguais. Bem, se já tem que ter um de 90, os outros 2 têm que ser 45. Para a soma dar 180. Bem, o triângulo isósceles retângulo, ele só pode ter ângulos internos iguais a 90, 45 e 45. O isósceles acutângulo tem várias medidas de ângulos internos, mas o isósceles retângulo só será retângulo e isósceles se tiver os ângulos internos 90, 45 e 45. Professor, existe o triângulo isósceles obtusângulo? Existe. Ele é único? Não. O exemplo que o professor colocou aí, primeiro, para ser isósceles, tem que ter
dois lados iguais. Consequentemente, dois ângulos internos iguais. Que o professor Daniel marcou aí os dois ângulos de 40, né? Bem, se tem dois ângulos de 40, tem 80 graus internos. O terceiro ângulo vai ter que ser de 100. Se tem um ângulo de 100, tem um ângulo maior do que 90. Tem um ângulo obtuso. Se tem um ângulo obtuso, é um triângulo obtusângulo. Então, nesse caso, ele é isósceles, porque tem dois ângulos de 40, e é obtusângulo, porque tem um ângulo de 100 graus, um ângulo maior do que 90 graus, um ângulo obtuso. Ele é único? Não. O professor pode colocar 110, 35 e 35. A soma dá 180, fica com um ângulo obtuso e outros dois ângulos iguais, né? E temos vários outros exemplos. Agora vamos para o escaleno. Existe triângulo escaleno acutângulo? Bem, para ser escaleno, tem que ter os três lados diferentes. Se tem três lados diferentes, consequentemente, tem três ângulos internos diferentes. O professor colocou aí 40, 60 e 80. 40 mais 60, 100. 100 mais 80, 180. Ah, só tem esse. Posso colocar 45, 65 e 80? Posso colocar 40, 55 e 85? Percebam que a soma continua sendo 180. Todos os ângulos são menores do que 90. E são todos diferentes. Se são todos ângulos diferentes, tem três lados diferentes, é escaleno. Se todos os três ângulos são menores do que 90, são todos ângulos agudos e o triângulo é acutângulo. Professor, existe triângulo escaleno retângulo? Bem, aí a gente começa do retângulo. Para ser retângulo, obrigatoriamente, um dos ângulos internos tem que ser 90. Os outros dois, somados, tem que dar 90, mas eles não podem ser iguais. E aí, o que o professor fez aí o que o professor colocou de exemplo? O 90, o 50 e o 40. Porque 40 mais 50 dá 90, 90 mais 90 dá 180. Por que ele é escaleno? Porque tem três ângulos diferentes e, consequentemente, três lados diferentes. Três lados diferentes, ele é escaleno. Por que ele é retângulo? Porque tem um ângulo de 90 graus. Professor, escaleno e retângulo é um triângulo único? Só existe esse aí que tem 90, 50 e 40? Não. 90, 60 e 30, 90, 70 e 20, 90, 80 e 10. São todos escalenos e retângulos. Ok? Ah, professor, escaleno obtusângulo não existe. Existe. E ele também não é único. Por que, professor, que ele não é único? Bem, olha o exemplo que o professor colocou aí. Um triângulo que tenha os ângulos internos 120, 40 e 20. A soma deles dá 180. Beleza? São todos diferentes? São todos ângulos diferentes,
consequentemente, tem lados diferentes. Se tem 3 lados diferentes, é escaleno. E por que é obtusângulo? Porque tem esse ângulo aí de 120 graus, que é um ângulo obtuso, que é um ângulo maior do que 90 graus e menor do que 180 graus. Por que ele não é único? Ué, existe aí o de 125, 125, 35 e 20. 125, 35 e 25. Né? 115, 45 e 20. Existem vários triângulos que são escalenos e obtusângulos. Ok? Muito bem, espero que vocês tenham gostado da aula. Não se esqueçam de, sempre que tiver dúvida, entrar no site, olhar a aula de novo. Pode mandar pergunta para o professor no e-mail, pode mandar pergunta para o professor no Instagram, pode mandar dúvida para o professor pelo WhatsApp, né? Tem muitos que tem o WhatsApp do professor, não tem problema, ok? Próximas aulas, nós nos encontramos para a correção de mais exercícios. Valeu, até a próxima!